Boa tarde, galera, boa tarde, Brasil. Inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha para seus amigos. Sejam bem-vindos. Hoje vim falar do Percy Jackson e o Olimpiano. Percy Jackson e os Olimpianos, resenhas de editores da atividade. Percy Jackson e os Olimpianos, o Ladrão de Raio. Volume 1 é o primeiro livro da série escrita pelo americano Rick Riordan. Para quem não conhece a história, Percy Jackson é um dos semideuses, filho de uma humana e um deus do Olimpo. Mas não vou revelar qual deles. Para descobrir isso, tem que ler um dos livros. Durante toda a infância e começo da adolescência, ele pula de escola em escola. Maneiras contadas pela sua mãe de proteger dois seres do mundo inferior, até que a vida do mundo dos humanos fica perigosa demais. Ele é enviado ao acampamento Meio-Sangue, onde descobre quem é seu pai e também qual é o seu poder divino. Siga nosso perfil no Instagram, lá você encontra mais sugestões de leitura e atividades, além de livros sobre teoria e prática pedagógica. A história é ambientada no século XXI, nos Estados Unidos. De acordo com o livro, Olimpo e seus deuses se movem sempre para o centro da cultura ocidental. E por isso, nesse período, Olimpo se encontra em Nova York. Enfim, aquele egocentrismo básico dos americanos. Ainda de peças para o acampamento coincide com um momento tenso do livro. Os três filhos de Cronos, Zeus, Poseidon e Hades estão prestes a iniciar a Terceira Guerra Mundial. Para evitar essa guerra, Percy Jackson é enviado a uma missão importantíssima recuperar o raio que foi roubado de Zeus. Então ele parte em uma aventura pelos Estados Unidos, acompanhado de seus dois amigos, Drew e Annabeth. Como pode ver, essa é uma obra que mistura história, ficção e mitologia grega. O livro é bem grande, são 385 páginas, mas o enredo é muito envolvente, com muitas aventuras e mistério. Por isso acredito que os alunos se engajariam na sua leitura. Além disso, eu comentei sobre esse livro no nosso perfil no Instagram, já que já segue a gente. Estamos aqui na aula de português. Recebi mensagem de alguns professores que já leram esse livro da escola e foi um sucesso entre os alunos. Ao longo do livro, vários deuses e seres da mitologia grega aparecem na história, seja diretamente como personagens, seja como pais ou mães dos adolescentes do acampamento. Então essa leitura é excelente para falar de mitologia de uma maneira acessível para adolescentes. Além disso, há também uma versão em AK do livro, essa ainda não li. Ele também já foi adaptado para o cinema. Outra coisa bem interessante dessa obra é que ele pode ser considerada uma fanfic. Nunca ouviu falar de fanfic? Veja uma definição básica, inclusive recomendo demais a leitura do artigo de onde ela foi retirada. Você pode acessar nesse link. É nesse contexto que surgem os fanfics, ou simplesmente fanfic, ou fics. Ficção criada por fãs que se caracterizam por escrito de contos e romances, construído por fãs de determinado filme, livro ou história. O fanfiction é um gênero digital relativamente novo que estimula a imaginação e a criatividade de seus criadores, bem como trabalha a produção escrita, uma vez que esses escritores constroem essa história de livre e espontânea vontade, por puro prazer em escrever e dar continuidade a seus romances favoritos. Além disso, é o gênero que desperta um lado interessante dos fãs dessa história.
De acordo com o padrão, os fãs e os atores mudam de seu papel de mero consumidores e espectadores para atores da sua própria história. Na construção da fanfic, os fictores recriam, ampliam, mudam o foco, fazem paródia das histórias de acordo com seus gostos, interesses e compartilham seu escrito com pessoas que apresentam certo nível de proximidade e identificação com as histórias originais. Daí ser um gênero extremamente reverente para as práticas de leitura e escrita e merecer atenção contra campo do P62. Ou seja, ao utilizar a mitologia grega para o século XXI, ainda conectado à cultura juvenil, o livro acaba sendo também uma história de fã Henrique, e é realmente um grande fã estudioso de mitologia grega e egípcia, etc., devido ao seu grande sucesso entre os adolescentes. A Serpente Jess ainda foi uma grande geradora de outra fanfic e é um prato cheio para quebrar esse gênero textual em sala de aula. Veja a seguir algumas sugestões de cidades que podem ser usadas durante a leitura desse livro. Também indico a unidade da Base Nacional Comum Curricular BNCC que seja desenvolvida em cada uma delas. Pergunta sobre os deuses e seres da mitologia grega. Os alunos podem ser divididos em dupla e um grupo para pesquisar a história de alguns deuses a seres que aparecem na história, ou de todos eles. Fica a sua escolha. Qual é a sua origem, qual é a sua relação com os outros deuses? E seis, quais são os seus poderes, qual é a sua fraqueza ou grande rival. Sugiro que cada dupla grupo pesquise a história de um desses deuses seres. Para compartilhar o resultado dessa pesquisa, o aluno pode ser convidado a produzir alguns dos materiais abaixo. Uma monografia, um catálogo de apresentação de deuses escolhidos, card de estúpido trunfo, veja um exemplo aqui. Um GIF biográfico, exemplo aqui. Dados da BNCC desenvolvida nessa atividade. Resenha crítica comparativa. Você pode assistir ao filme homônimo com seus alunos e depois pedir para que eles escrevam uma resenha crítica na qual devem resolver a história e discutir simplesmente a diferença entre livro e filme. Habilidade na BNC desenvolvida nessa atividade. Já de mitologia grega e indígena, ainda preciso formular melhor essa atividade. Estou estudando um pouco ambas mitologias para isso, mas acredito que haja semelhança entre algumas histórias da mitologia grega e da indígena. Seria interessante trabalhar e estudar alguns textos da mitologia indígena com os alunos e discutir com os dois pontos de encontro entre ambas. Eu, neste momento, para discutir e questionar por que a mitologia grega é tão famosa, enquanto muitos dos mitos do povo originário do nosso país são completamente reconhecidos pela maioria dos nós. Habilidade da BNCC desenvolvida nessas atividades. Luxemburgia e a diferença. PS, assim como a maioria dos semideuses, tem distinção. Compartilha para seus amigos, inscreve aqui no canal. Valeu, obrigado, um forte abraço, fica com Deus, beleza? Compartilha para seus amigos, inscreve no canal, assista esse vídeo e entregue esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, quem gosta de Percy Jackson, Olimpiano. Compartilha para seus amigos, inscreve no canal. Fica com Deus, valeu, obrigado, forte abraço.